Olá, boa noite, amigos ouvintes, telespectadores da TV Câmara. Meu nome é Rafael Schrenk Chagas, eu sou membro do Instituto Histórico e Geográfico. Eu estou aqui mais uma vez, como convidado, para dessa vez falar sobre um assunto relativo à história do Clube Harmonia. Aqui anteriormente, um outro colega meu de Estudo Histórico, o Alain, professor, doutor Alain Dutra de Mello, já apresentou o tema que foi do doutorado justamente dele, que era sobre o Clube Jaguarense. Hoje aqui vou falar sobre o Harmonia. A história da Harmonia, na verdade, eu vou meio que fazer um gancho, uma continuação a partir do vídeo do Alain, porque a fundação da Harmonia está muito ligada à história do Jaguarense. Né? Então, só para retornar um pouco no tempo, para o Clube Jaguarense, ele é fundado em 1881 pelo conselheiro Henrique Francisco Dávila, que também foi tema do meu vídeo anterior aqui na TV Câmara. Porém, naquela época, o conselheiro Henrique Dávila estava no ápice do seu poder político e resolve então fundar o Clube Jaguarense, já vindo de uma outra experiência com um clube social, mas para todos os efeitos, o Clube Jaguarense de 1881 é considerado como o decano dos clubes de Jaguarão, o clube mais antigo. E dentro do quadro societário do Jaguarense existiam pessoas que tinham diferentes posições políticas e ideológicas da época. Então, em 1882 é fundado um outro clube, mas aí não necessariamente um clube social, que era o clube republicano, assim como estava acontecendo em todo o Brasil, que não esquecendo que ainda estávamos na monarquia, né? Entre os sócios que pertenciam aos dois clubes, ao republicano e ao jaguarense, estavam João Thomas de Bastos, Antônio Maria Pintos, José Luiz Estapé, Estevão Souza Lima, Augusto Leivas e também o conhecido Carlos Barbosa, autor Carlos Barbosa Gonçalves da Silva. Enfim, começam então algumas divergências dentro dessa diretoria do Jaguarense e alguns sócios resolvem então fundar um clube que não era explicitamente republicano, mas existiam pessoas que eram republicanas e outras que não, mas que não estavam de acordo com a forma como estava sendo gerida esse clube recém-criado. E, diga-se de passagem, era um grupo de sócios de uma geração anterior aos da diretoria, né? Que não estava de acordo também justamente com o Partido Liberal. Então, no dia 27 de janeiro de 1874, né, muito provavelmente não por acaso, né, a data de 27 de janeiro para a nossa cidade, então há recém apenas 19 anos da invasão e da resistência ao ataque branco em Jaguarão, é feita a primeira reunião, digamos assim, do que se vem a se chamar posteriormente Clube Harmonia. Nessa época ainda foi fundado como Sociedade Cassino Jaguarense. Essa primeira reunião foi feita em uma casa que atualmente não se sabe bem, com certeza, a localização, mas ficava na rua 15 de novembro. É feita essa reunião e se estipula, então, para uma próxima reunião, aí sim, uma fundação oficial com a eleição de uma diretoria. Essa primeira reunião ocorre, então, no mês de abril desse mesmo ano, 1874, e é eleito como primeiro presidente da Sociedade Cassino Jaguarense o senhor Diogo Álvares Fortuna, como secretário Pedro Caminha e o tesoureiro Pedro Paulo Rache. O Diogo Fortuna vai ser esse presidente de 1874 até 1886. E o tesoureiro Paulo Rache, durante as próximas décadas do clube, também vai desempenhar um papel fundamental de organização e levar progresso para o clube. Porém, então, era necessário, se pensou já naquela primeira reunião, em uma sede para o clube, porque obviamente não existia o prédio que atualmente ocupa o Harmonia. Então, estava vago na cidade, para aquele momento, um prédio que pertencera ao cônego, que era o padre Joaquim Lopes Rodrigues, que foi quem terminou de construir a nossa igreja matriz. E esse prédio, sim, se sabe a localização. E por uma semelhança, por uma brincadeira, hoje, atualmente, é parte, na verdade, da sede do Clube Jaguarense, que também não existia, não ocupava a atual sede. Essa casa, então, do cônego, Joaquim Lopes Rodrigues, ficava na metade, da metade para a direita do atual prédio, a metade direita do atual prédio do Jaguarense. Lá funcionava a casa do cônego e o cartório eclesiástico, que com a sua morte entrou para o espólio e o espólio alugou então para o clube. Começa então a se desenvolver atividades. A primeira compra são duas mesas de bilhar e um espelho, e já estipulam, enfim, algumas regras, como e eventos que vão ocorrer já nesse início.
Nesse mesmo ano, já na verdade no próximo, 1875, para já demonstrar essa rixa que já existia desde o começo, o Conde D visita a cidade, né, o marido da princesa Isabel. E, por grande influência política do Partido Liberal, que era nitidamente monárquico, né, tinha uma ideologia de monarca, toda a recepção ao Conde D é feita no Jaguarense. Mas o Clube Harmonia sequer cita a passagem do Conde D, né, pela cidade. Não há registro nas atas, para demonstrar, enfim, já o embate que existia já naquela época. Então, se passa os anos depois, o próximo presidente é o Vasco Pinto Bandeira, o próximo também José Maria Azevedo, também duas personalidades de destaque na sociedade da época. E no ano de 888 é ventilada, digamos assim, a primeira e a única que se deu, a hipótese de fazer uma unificação das duas entidades, Clube Jaguarense e Clube Harmonia. Quem faz parte dessa comissão era o José Francisco Diana, que era um grande amigo e correligionário do Henrique Dávila. É aprovada ocorre uma assembleia em setembro e é aprovada essa união. Essa união dura apenas 1 ano e 13 meses. Né? E a principal divergência, de novo, que já existia entre uma antiga elite política com idade mais elevada de uma geração anterior, com esses rapazes, como diziam as crônicas da época do Clube Harmonia, da Sociedade Cassino Jaguarense ainda, ocorre durante o Carnaval, onde eles importam algumas novidades de estilos musicais e, enfim, de dança, que meio que chocam os integrantes do Jaguarense. Então, no dia 14 de outubro de 89, 14 de outubro, é refundado, digamos assim, a Sociedade Cassino Jaguarense, mas aí sim, com o nome de Clube Harmonia Jaguarense. E então esta data, a partir de então, passa a ser, foi escolhida como a data de aniversário do clube, a data de 14 de outubro. Porque se vocês notarem, na atual sede do Harmonia, ali na Rua 27 de Janeiro, está escrito o ano de 1874. Porém, né, o ano de 1874 refere-se a essa primeira fundação, lá em 84, como Cassino Jaguarense. Porém, a data de fundação, a data de aniversário escolhida foi o 14 de outubro. Então, com a volta, digamos, à existência do clube, cria-se também um segundo dilema, que é que o espólio do cônego Joaquim Lopes Rodrigues escolhe por vender a casa. E não se achavam, a diretoria achou que não existia motivo para comprar aquela sede, porque eles achavam que era uma sede nitidamente provisória. Então resolvem fazer uma campanha para a construção de uma nova sede. O projeto ganhador é do Martim de Oliveira Braga, que construiu aqui em Jaguarão, por exemplo, a casa, o palacete do Carlos Barbosa, né, um outro grande projeto de Jaguarão, e também o Teatro Esperança. Então, no ano de 1891 é inaugurada a atual sede. E como, de novo, só para voltar ao Jaguarense, a sede do Jaguarense foi fundada em 1898. Durante os próximos anos, que são criadas a sala de biblioteca, já teve sala de esgrima, um ringue de patinação no pátio, a energia elétrica também, é comprado o primeiro gerador na cidade. E é doado já no início pela senhora Cândida Rache, a esposa do Paulo Rache, um estandarte podado a ouro, que encontra atualmente na sala de honra. E também na sala de honra está disposto um quadro, uma pintura a óleo do Diogo Fortuna, que eu esqueci de mencionar também, quando do retorno ao clube após essa unificação frustrada, ele também é eleito o primeiro presidente do Clube Harmonia. E durante o século XX, esses primeiros anos, o Harmonia era realmente, e tanto o Jaguarense eram apenas, as suas sedes se referiam-se apenas às sedes sociais na Rua 27 de Janeiro. Com o tempo, foram feitas outras propostas de unificação das duas sociedades, porém todas, enfim, encontraram barreiras, de diferenças, já nessa época não mais políticas, né, porque a gente já vivia numa república. Mas só para título também de curiosidade, são realizados diversos bailes também durante a década de 30, na comemoração do 50º do clube. No fim da Segunda Guerra também comemorado um baile em comemoração. E na década de 50 do século XX é feito o primeiro baile a gaúcho, que na verdade por muitos é considerado como o embrião do atual Centro de Tradições Gaúchas, CTG, Rincão da Fronteira. Então também pode-se dizer que a fundação do CTG está diretamente ligado ao Harmonia, né?
E já passando a década de 60, o clube é ampliado, diversas ampliações, de novo também desse início, e se constrói boates, salas de jogos, até a década de 40, quando ainda era permitido o jogo de azar, existiam roletas no clube, era uma grande fonte de receitas também. E no ano de 1971, então, se forma uma assembleia para a fusão com outro clube da cidade, mas nesse caso o esportivo, que era o Jaguarão Esporte Clube, que é localizado na atual sede esportiva do Clube Harmonia. Então, em 71 é aprovado o novo estatuto, e desde então nós temos então a atual nomenclatura do Clube Harmonia, que popularmente conhecido como Clube Harmonia, mas tendo seu nome oficial como Sociedade Harmonia Jaguarão. E, enfim, em 84 foi comemorado o seu centenário, e também durante a década de 80 então é construída a piscina, que até hoje encontra-se lá, enfim, e de lá até aqui também foram feitas outras diversas melhorias, a quadra de pádel, squash, o ginásio que já existia anteriormente, mas também sempre ampliado enfim, e melhorado. Bom, essa aqui foi uma pequena introdução, não quero me tornar chato aqui, peço perdão se cometi algum erro, foi uma pequena explanação rápida. Qualquer dúvida também podemos gravar um segundo vídeo sobre o tema, qualquer sugestão é bem-vinda. Enfim, por hoje é só e muito obrigado pela atenção.